Então, família é essa construção que envolve essa união consanguínea e agora nós estamos começando a descobrir coisas que já nos eram ensinadas há séculos, que a família também pode ser estendida através dos laços de amor. E aí eu volto ao começo da nossa conversa, quando a adoção é um dos caminhos, né? Mas, como eu disse para vocês, não é o tema fundamental de hoje, então é apenas uma das formas que nós podemos entender como sendo passível de um aumento das nossas relações familiares. Kardec foi muito criticado quando publicou a doutrina espírita, porque ele dizia que a família era realmente algo que deveria ser expandido infinitamente, né? E as críticas foram muito veementes, principalmente das religiões dominantes na época, porque era dito a Kardec o seguinte: olha, a doutrina espírita vem com um objetivo muito claro, que é destruir os laços familiares. E isso é extremamente contra aquilo que Deus quer, etc. e tal. E Kardec não entendia muito a crítica, ele perguntava, mas como assim? Não, o Espiritismo não vem destruir os laços de família, ele só vem expandi-los. E as pessoas diziam, não, você está equivocado, porque se eu sei que hoje eu estou numa família em que eu tenho uma mãe, eu amo aquela mãe de paixão, eu sou realmente uma pessoa vidrada da minha mãe, como que eu posso imaginar que daqui a uma encarnação, aquela pessoa que hoje é minha mãe já nem estará mais aqui comigo, na mesma família, ou então será minha filha? Como eu posso imaginar uma pessoa que cuidou de mim durante tantos anos, eu agora tendo que cuidar dela? Não, isso não é possível. Ah, não, mas e ela então, quando se tratava a respeito de cônjuges, então, era um problema, né? Porque, peraí, então, olha só, eu construí a minha família aqui com a minha esposa. Você está me dizendo, então, que na próxima encarnação a minha esposa pode estar casada com outra pessoa. Não, eu não aceito isso, é absurdo e tal. Então, nós vemos aí na obra espírita mesmo, né, que muitas dificuldades são enfrentadas pelos irmãos que desencarnam e chegam ao plano espiritual, muito apegados a essa ideia de uma família construída com exclusividade, com essa ideia de que nós temos que aprisionar espíritos nas nossas relações familiares. Eu não venho aqui para dizer para vocês que é uma tranquilidade, que é uma facilidade aceitar que hoje aquela pessoa que é meu marido, que é minha esposa, amanhã, numa outra encarnação, estará casada com um outro. Ainda mais se eu estiver próximo, se eu souber disso, se eu estiver no plano espiritual, estiver vendo isso. André Luiz teve esse problema, né? O espírito André Luiz, que narra a sua história através da mediunidade de Chico Xavier, que dá nome a esse canal, nos conta que em determinado momento da sua jornada no plano espiritual após o desencarne, ele fazia lá o estágio na colônia de Nosso Lar, quando ele é chamado para que ele possa, então, ter contato novamente com a sua família terrena, com a sua esposa, com seus filhos aqui na Terra que ele havia deixado pelo desencarne. Ele vinha pedindo isso há algum tempo e isso lhe era negado, ele não conseguia entender muito bem por quê. Até que acontece o episódio dele ser levado àquela casa e encontrar aquela que havia sido a sua esposa, nessa encarnação de André Luiz, já em novas núpcias, com outra pessoa, evidentemente. E aí ele se desequilibra de tal ponto que ele tem que ser retirado daquele local, tem que ser levado de volta para que ele possa ser esclarecido, para que ele possa ser trabalhado psicologicamente para entender que foi importante e foi necessário até para o bem-estar da sua família nessa encarnação, que ela se unisse a uma outra pessoa para também proporcionar conforto aos seus filhos. Mas no nosso orgulho, principalmente no nosso egoísmo, nós achamos que nós temos posse dos outros espíritos. Então, não admitimos, temos uma dificuldade muito grande de admitir que essas relações vão se transformar em um futuro, ainda que talvez distante, em irmandade. Eu não tenho como hoje imaginar que essa que é a minha cônjuge vai ser simplesmente uma irmã em Cristo como tantos os outros no futuro. Mas é o que nós estamos tentando construir. E por isso eu sempre digo que falta uma eternidade para que nós consigamos alcançar um nível de espíritos crísticos. Porque mesmo nas situações mais triviais, né, nós temos a dificuldade de encará-las da forma que o plano espiritual nos ensina. Então, nós vamos aí tentando jogar essas informações para frente, vamos mantendo as nossas posições sempre adiante das posições que o universo nos mostra como sendo verdadeiras, até como uma defesa, porque nós temos que ir
crescendo como espíritos, amadurecendo para aceitarmos gradativamente algo que já é tão arraigado em nós como não sendo verdadeiro, como não sendo o estilo de vida do espírito evoluído. A natureza não dá saltos, então nós precisamos ir ganhando ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, essas pitadas de evolução e esse costume com novas práticas sociais para que eu possa entender, né, para que nós possamos entender que a vida no plano espiritual tende a se transformar numa grande fraternidade, numa grande irmandade que será muito mais prazerosa do que essa exclusividade de relações que nós temos aqui, porque ela nos trará o verdadeiro amor, que é o amor desconectado das questões materiais, que é o amor desconectado de tudo que tem um interesse secundário que não seja o bem-estar e a promoção da evolução de cada espírito.